Por que será que tantas empresas encerram as suas operações de forma precoce no Brasil? Essa deve ser uma pergunta, pertinente que você deve se fazer como empresário, como executivo, como gestor. Por que que nos últimos 6 anos tivemos recorde de empresas abertas no Brasil e também recorde de empresas encerradas? Empresas que encerram as suas operações de forma precoce, duram por 1 ano, 2, 3, e não conseguem ali manter uma perenidade, manter uma continuidade, trabalhar na perpetuidade do negócio, que é o que faz com que o empresário, muitas vezes, ele abra um negócio. Nenhum empresário, nenhum empreendedor, ele pensa em abrir uma empresa para quebrar. Ele não pensa em abrir uma empresa para durar 1 ano, 2. Ele pensa, sim, em criar ali um legado, em trazer benefícios para ele, para a sociedade. E por que será que acontecem tantos encerramentos precoces? Exatamente sobre esses pontos que nós vamos falar nesse vídeo hoje, para que você possa ter ali um entendimento e conseguir trazer clareza de quais são esses principais motivos de encerramento, para que você possa mitigá-los, para que você possa identificá-los de antemão e até mesmo ajudar a evitá-los. E são dados que a gente pegou, são informações que a gente pegou aqui com base na nossa experiência empírica, nossa experiência também científica, ajudando empresas e empresários em situações ali de dificuldade, e também buscando as informações no site ali do IBGE, onde mostra essa estatística, e tem ali os motivos listados. Nós separamos aqui os 6 principais motivos, dentro de tópicos ali consolidados, para que a gente possa explorar e falar para você de uma forma um pouco ampla, mas que pelo menos traga ali a atenção para que você possa perceber o que pode ser feito para evitar esses motivos. Aprender com os erros dos outros é a melhor forma de aprender, porque dói menos. Então, o que a gente está fazendo aqui é justamente contribuindo para que você possa entender e aprender com erros que já foram cometidos. Dentro desse site ali no IBGE, eu vou deixar depois o link aqui na descrição para que vocês possam acompanhar, tem ali os 6 principais motivos. Vamos começar pelo primeiro, e o primeiro ele chama ali de uma forma muito abrangente, que é falta de planejamento. E aí, dentro de falta de planejamento, a gente foi entender um pouco mais a fundo quais tipos de planejamentos que não eram feitos pelos empresários, pelos executivos, que faziam com que as empresas tivessem ali uma vida curta. Então, a primeira coisa é falta de plano de negócio. Lá no início do projeto, no início da ideia, não foi feito um plano de negócio, onde há ali todo um estudo de viabilidade, estudo de mercado, análise de clientes, de concorrentes, aquela questão de identificar realmente se faz sentido fazer uma sociedade, uma parceria. Tudo isso faz parte de um plano de negócio estruturado. Outro planejamento que não é feito é o planejamento estratégico. O que é o planejamento estratégico? É começar a criar diretrizes de longo prazo. Pensar em itens e resultados que vão envolver toda a empresa em todas as suas instâncias, instâncias de pessoas, de recursos, processos, procedimentos, a parte de atendimento a cliente, alinhar tudo isso a valores, missão, visão, valores, tudo isso alinhado, tudo isso estruturado, montando ali um planejamento estratégico para que ajude a empresa a cada passo que ela for dar, cada passo que ela for realizar, ela conseguir ter ali um alicerce, ter esse guia, que é o planejamento estratégico. E outro ponto, dentro de planejamento, plano de gestão. A empresa não tem ali um planejamento de como executar as tarefas e como garantir que as tarefas estão sendo executadas, os indicadores construídos, medidos e melhorados para garantir que os objetivos que foram traçados, eles possam ser atingidos. Então, esses 3 itens relacionados a planejamento é o que a gente efetivamente lista aqui para que vocês fiquem atentos e que possam mitigá-los aí na sua empresa, no seu negócio.
Esses três são os itens relacionados ao primeiro ponto, que é a falta de planejamento. O segundo ponto, que aparece ali como motivos de encerramento de empresas, é aquele empresário que copia modelo existente. Então, sabe aquele colega que falou assim, pô, meu amigo abriu um restaurante, abriu uma lanchonete, comprou uma franquia, né, entrou no negócio de paleterias mexicanas, né, já ouviu essa história? E aí fala, pô, se ele está dando certo, eu também posso dar certo, vou lá fazer. Sem fazer o planejamento estratégico, sem montar um plano de negócio, simplesmente acreditando que porque o vizinho, o amigo, o colega, o parente fez, não olhando o que teve por trás, simplesmente olhando ali o que a gente diz, olha o pódio do outro e compara, né, o pódio dele com o seu pódio, né, atual, e não olha a preparação dele, como é que ele realmente se preparou para poder chegar naquele patamar. Isso acontece muito no Brasil, muito empresário que quando coloca ali, por que está abrindo a empresa? Porque surgiu a ideia e aí eu vi que o mercado estava ali como uma oportunidade e aí eu quis embarcar. Então esse é é o segundo ponto que mais causa encerramento de empresas no Brasil. Terceiro ponto, falta de divulgação da marca. Exatamente. É o empresário que tem ali o negócio, não avisa para ninguém que tem e fica esperando o cliente chegar, né? Sem fazer campanhas de divulgação, sem trabalhar o marketing, sem trabalhar realmente a demanda. E aí, dentro desse ponto de falta de divulgação da marca, também podemos observar mais um fator, que é aquele empresário que ele investe sim em marketing, investe sim em mostrar a sua empresa, o seu negócio, o seu serviço, porém para o público errado. É o que a gente identifica muitas vezes nos clientes que tem ali um negócio estruturado, montou um planejamento, né, de ação, montou um plano de negócio, e aí na hora de executar as estratégias de marketing, ele não montou um plano de marketing adequado porque ele fala com o público que não é o público dele. É o que a gente chama de posicionamento inadequado. Não está posicionado para o público correto. Não está usando a linguagem e a forma de comunicação correta para o público. Então, há aquela divergência de preço, aquela não percepção de valor ou de qualidade, porque a comunicação não está sendo feita de forma adequada. Então, esse falta de divulgação da marca aparece ali como o terceiro fator de encerramento das empresas, e os itens que precisam ser observados são esses. Primeiro, se realmente não há investimento, e segundo, se o investimento está sendo feito para o público e o canal correto. Quarto motivo de encerramento das empresas no Brasil, falta de controle financeiro. Exatamente. A falta de caixa, a falta de observar um controle efetivo e mensuração de resultados, controlar receitas e despesas. Esse é um dos fatores também de encerramento de empresa. Vocês percebem que é curioso que muita gente diz sem dinheiro, né, sem caixa, sem dinheiro, a empresa nem sai do papel. Realmente isso acontece, porém vocês percebem que na hora de encerrar a empresa, o motivo de não ter caixa ou não gerar caixa, ele não é o principal motivo de encerramento que é levantado, nem pelos empresários que fecharam e nem pelos pesquisadores ali do IBGE. E por que isso? Tem toda uma cultura de o empresário ser o desbravador e ele usar muitas vezes ou a fonte de recurso inadequada, ou ele pega dinheiro que é da família, ou dinheiro dele, né, o capital próprio, ou então, o pior, mistura dinheiro da família com o dinheiro do negócio, né, ferindo ali um dos princípios que a gente tem na contabilidade, da entidade, e isso faz uma confusão na empresa e também uma confusão na pessoa física. E muitas vezes esse descontrole ele faz com que a empresa realmente perca fôlego e não tenha foco de investimento na sua operação para garantir ali a perpetuidade do negócio. Quinto motivo de encerramento das empresas que mais aparecem é justamente não acompanhar a rotina da empresa. E aqui a gente vai quebrar também dois pontos. Tem aquele empresário, talvez não exista hoje um volume tão grande dele, mas aquele que sabe que foi preparado para ser
um herdeiro e não um sucessor, e aí cai um negócio no colo dele, e aí é um negócio que é da família, ou do pai, o patriarca, a matriarca que tinham ali um negócio, estava ali muito bem estruturado, bem sucedido por um tempo, e aí caiu no colo, né, dos filhos. Esse filho pode pensar da seguinte forma: já que eu sou dono de negócio, não preciso acompanhar mais nada. Eu vou para a praia, eu vou para minha casa de campo, eu vou ficar curtindo de longe e deixa que o negócio se gerencie. Se já for um negócio maduro, né, ele vai realmente se gerenciar sozinho ali. O dono é um investidor, ele vai aparecer uma vez ou outra, realmente porque as coisas estão estruturadas, que tem ali um CEO, tem um gestor que toma conta da operação e do negócio. Não é a realidade da maioria das empresas no Brasil. A realidade é que a empresa não está tão estruturada assim, e aí esse não acompanhamento, o dono não estando perto da empresa, não dando as diretrizes, não acompanhando de perto, não fazendo a gestão e administrando o negócio, esse é um dos motivos também que leva a empresa à derrocada, a encerrar suas operações precocemente. Outro fator que a gente observa muito, né, principalmente nas empresas que estão passando por dificuldade, são empresas que não acompanham a rotina da empresa simplesmente porque não tem rotina. Não tem rotina, não tem processo, não tem uma definição clara de objetivos, não há uma comunicação adequada entre os departamentos para poder reforçar quais os objetivos mensais, semanais, diários da empresa e se eles estão vinculados com a estratégia da empresa. Quando não existe processo, não existe procedimento, não existe meta, como é que vai ter um acompanhamento? E aí a gente faz aqui um paralelo não só com as empresas em dificuldade, mas também com o que as empresas respondem ali no IBGE, no motivo de encerramento, que efetivamente, né, é um item importante. Aquele empresário que não acompanha a rotina da empresa está fadado a ter uma sobrevida empresarial. A empresa precisa realmente ter ali metas, objetivos determinados, definidos e processos, procedimentos, plano de gestão e pessoas para poder acompanhar efetivamente o que está sendo feito na empresa e garantir que atinja os resultados que são esperados. Último dos 6 principais motivos para a gente falar aqui hoje: mentalidade do empresário. Exatamente. A mentalidade do empresário, mentalidade do empreendedor ali, do executivo também, elas influenciam muito no processo de encerramento precoce das empresas. Ou por ter uma mentalidade, aquela que a gente chama de mentalidade fixa, inflexível, não aceita ajuda, não aceita mudança, né? E principalmente o que aparece na pesquisa são aqueles que não se adaptam às necessidades de mercado. Um negócio, uma empresa, ela está em constante transformação e ajuste. Por quê? Porque o público, o mercado, o cliente, ele está em constante transformação e ajuste. E o empresário precisa ficar antenado, entender as tendências de consumo, de comportamento, para poder fazer o ajuste do seu negócio. E aquelas empresas que não têm essa flexibilidade, que não têm esse ímpeto de observar o que pode ser ajustado para acompanhar as mudanças de mercado, elas também ficam fadadas ao encerramento precoce. Então, esses são os 6 principais itens que eu queria trazer aqui para vocês nesse vídeo rápido, né? São itens que a gente aprofunda ainda mais no nosso e-book que a gente fez exclusivo, os motivos principais de encerramento de empresas e como mitigá-los. A gente detalha ainda mais todos esses pontos e temos mais 24 pontos. Então, o total são 30 pontos de atenção que você pode observar nesse e-book. Vou deixar o link aqui embaixo se você se interessar. Tem uma versão ali gratuita, né, para que você possa efetivamente entender desses motivos e aprofundar nesses itens que a gente já falou aqui. E uma versão mais completa, que tem ali um passo a passo com dicas, orientações, exemplos de como pode ser mitigado e você poder fortalecer como dono de negócio, como executivo, a melhorar a sua performance profissional e pessoal, trazendo essas ideias e ajustando dentro do seu negócio e garantindo assim uma perpetuidade, uma vida um pouco mais longa para a sua empresa e para o seu empreendimento. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos.
Vou pedir aqui, se esse assunto foi relevante para você, né, dê o seu like, faça ali os seus comentários, aperte ali no sininho, siga o nosso canal, porque é assim que o YouTube vai perceber que estamos produzindo conteúdos de relevância e vai conseguir disponibilizá-los para mais pessoas. Tá legal? Até o próximo vídeo. Aproveitem, baixe aqui o livro para vocês, que ele tá muito bacana. Tá legal? Até a próxima, um abraço.